Bem-vindos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte. E hoje, uma convidada muito especial, é minha madrinha nesse mundo no mundo do digital, da influência digital, Carla Martins, do Obrigada. Serac. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Robinho. Estou muito feliz de estar aqui. Eu Obrigada. estou feliz aqui porque você é minha madrinha. Acho que tudo começou numa conversa que nós tivemos na escada ali do Missão Contador do ano passado, em maio, né? Uhum. E aquilo foi muito importante para mim porque realmente fez eu enxergar diferente as coisas. Que legal. Eu estou feliz em fazer parte da sua jornada. Mas mais do que isso, né? Eu acho que o mérito é todo seu. Acho que só foi uma pitadinha ali. Um pó de pirlim-pim-pim. Não, eu acho que o mérito sempre é da gente, né? Mas a gente tem que procurar, né? Procurar pessoas Sim. boas para se relacionar. A gente tem que procurar se espelhar em mentores, né? Uhum. E naquela época, vou te contar um segredo aqui. Eu estava atrás de um mentor. Eu estava atrás de alguns mentores, né? Eu tinha me frustrado muito na minha trajetória procurando alguém. Uhum. Eu até seguia uma pessoa por muitos e muitos anos na internet e achava que aquele cara era o cara. E aí eu fui lá numa mentoria dele, deu muito errado, o cara não era o cara, Uhum. né? E aí foi quando eu tava num período ali de meio de fragilidade, né? O que eu E faço o agora, que que eu né? faço agora, né? E aí você acabou conectando aquilo, né? E as coisas foram tão rápidas na minha vida, porque também naquele dia, Carla, acho que você viu naquela. Quando eu falei no Fire, no Uhum. Missão, No último é, missão. que também apareceu um probleminha de saúde muito sério na minha vida e era muita coisa ali que. Não era muita frustração, mas eram alguns probleminhas, né? Então a frustração de não ter um mentor, né? Sim. E aí o problema que apareceu e tudo isso sumiu rapidamente, porque você e seu irmão acabaram dando pra gente bastante lições de casa e ensinamentos que foram preciosos. Legal. Obrigada. Mas, Carla, ó, o ContaCast, nós criamos o ContaCast para trazer pessoas relevantes no meio do empreendedorismo, no meio dos negócios, né? E pessoas que transformam, né? Então a Sim. gente convida aqui pessoas que a gente enxerga que transformam os negócios. E eu vejo que você transforma muito os negócios, transforma a vida das mulheres, você fala muito da gestão de pessoas, né? Sim. Você tem uma visão muito estratégica e muito analítica do que desse relacionamento interpessoal entre funcionários de empresa, etc. Uhum. Conta um pouquinho da sua trajetória para nós, assim, o pessoal conhece a Carla, né, das redes sociais, influenciadora de sucesso, mas tem uma trajetória até você chegar aí, né? Tem uma Então, trajetória. conta um pouquinho aí para Bom, inspirar mais as pessoas, as mulheres. certo. O Será que ele é fundado pelo meu pai, né? Ah, que ele é o presidente. Hoje em dia ele é o presidente, eu e o Johnny somos os vice-presidentes. A gente é par. Mas nem sempre foi assim. O Será que antigamente, na sua fundação, chegou a ter. Meu pai teve outros 2 sócios. Depois eles separaram essa sociedade, cada um ficou com uma parte do que fazia. Sempre em São Paulo, né? Sempre Sempre São em São Paulo Paulo. capital. Sempre em São Paulo. Eu sou nascida e criada em São Paulo. Tive uma passagem pelo Nordeste, a gente pode chegar lá, mas sempre nascida e criada em São Paulo. E então, só que quando teve essa separação, assim, até antes da separação, eu e meu irmão, a gente sempre trabalhou no Serac. Meu pai sempre trouxe esse valor do trabalho, da conquista, do seu próprio dinheiro, por Você meio começou do trabalho. trabalhando no Serac? Sim, eu trabalho Seu de primeiro emprego foi lá. criança, de Ah, criança. Separando canetinha por cor, pesquisando CEP num negócio da DOI lá de cartório que precisava, enfim, sempre fui. Comecei indo uma vez por semana, depois 2 vezes, depois 3 vezes, depois 4 vezes, só não ia de sexta, aí até que foi as 5 vezes na semana. Sempre trabalhei. No colégio eu trabalhava, fazia esporte, sempre trabalhei. É, Só que quando eles se separaram, a gente chegou. Eu cheguei na adultice, né? Que era a hora de escolher a faculdade. E a empresa ainda era pequena. Tinha 20 colaboradores, mais ou menos. E eu não me via na área. Ou eu ia para o direito, que é o que o Johnny escolheu, ou eu iria para contabilidade. Eu não gostava de nenhuma das duas coisas. Não tinha saco. Eu falava pro meu pai que eu não gostava de rotina. e você tem sua história com viagens, né? Isso. Então, eu não gostava de rotina, tal, o que eu vou fazer, não sei. Eu sempre fui uma ótima aluna, mas eu não me encontrava. Só que aí eu fui pro marketing, fui fazer marketing. Eu sou formada em marketing pela SPM,
como primeira, Pô, que legal, como não primeira sabia. escolha. Nessa época, no final da minha faculdade, eu fui morar no Nordeste, né? Que eu tinha um relacionamento e ele foi chamado para trabalhar lá. E aí eu fui ser comercial do Senac no Nordeste. Que estado? Eu morei em João Pessoa um Paraíba. ano e depois eu morei 6 meses em Salvador. Só que naquela época eu era uma menina de 20 anos, nem 20 anos, acho que 19, 20 anos. Eu sou pequena, eu tenho Jovem. cara de jovem. Cheguei na Paraíba, no Nordeste, para vender coisas que eu falava assim: ó, vocês estão fazendo errado. Não deu certo, foi uma catástrofe. Eu só levava cantada, Robinhos, era só isso que eu... Mas fui lá trabalhando e tal. E nessa época eu já fazia folha de pagamentos. Eu sabia, eu operacionalizava a folha do Senac. Você fazia o departamento pessoal do Senac. O departamento pessoal interno e algumas coisas para clientes. Eu fazia o interno. Mas não tinha um RH. Na volta, quando eu voltei, engravidei da minha primeira filha, voltei para São Paulo, porque não tava rolando tão bem o Nordeste. Cheguei até... Robinho, cheguei até um bug, um quiosque na praia para vender água de coco. Parece Você se chegou a nada fazer der isso? certo. Você fez isso? Não, na verdade, a gente chegou a comprar o quiosque da praia, só que aí, na hora de começar a rodar, a gente viu que a gente ia voltar e eu vendi de novo. Então, não cheguei a vender o coco na praia. Mas é o típico, se nada der certo, eu vou vender água de coco na né? praia. São experiências que marcam a vida, né? Sim. Foi uma experiência boa. E morar na praia e tal, outra parada, né? Mas, enfim, só que eu nunca saí do Senac, só que Porque fui o mudando. Senac tá no fervo de São Paulo, tá ali em Santana, ali ferve nas coisas, né? Sim. E você vai pro Nordeste ali, um ambiente mais tranquilo, Outra coisa. Eu amei, assim, o povo de João Pessoa é muito querido, em Salvador já nem tanto. Em Salvador eu tive algumas coisas, assim. Mas, enfim. E aí voltei. Nessa volta, na verdade, antes da volta até, eu já tinha me encontrado na gestão de pessoas. Então, por isso que eu fui fazer folha, por isso que eu coloquei o departamento pessoal do Senac para rodar. Então, eu fiz o marketing, mas eu nunca exerci. Cheguei a me formar no marketing, mas eu não exerci, porque eu me achei na gestão de pessoas, que era uma coisa que a gente não tinha. E você fez o marketing numa bela faculdade, né? Uma Isso. faculdade importante. Sim. Então, E aí eu criei o departamento pessoal do zero, depois todos os processos de RH. Aí, já na minha volta, já tinha voltado e tal. Nesse meio tempo, a gente entendeu, nós três, que a cultura era muito importante. Então, mas tudo isso numa época que não tinha essa abundância de conteúdos na internet, né? Você estava construindo tudo isso meio que autodidata, né? Tudo isso... Usando livro mesmo, pegando usando livro, livros, né? livro, Livros, experiências na faculdade, né? No dia a dia, Isso, alguns né? cursos, né? Tinha cursos específicos, assim, mas nada tanto. Aí começou a surgir os cursos de mentalidade, que foi isso que nos abriu a mente, do tipo, a gente precisa ter uma mentalidade próspera, né? Eu sempre falo que o primeiro curso que qualquer empreendedor precisa fazer para se movimentar é algo que potencialize a mentalidade. Essa foi a chave? Você acha que foi a chave para Essa foi a você primeira mudar o chave. negócio? Essa foi a primeira chave. Na verdade, a gente fez os três, né? Eu, meu pai e o Johnny, a gente fez um curso online do Paulo Vieira e que nos abriu, assim, para abundância, para doação, para trazer isso para o time. Porque antes a gente já estava com 60, 70 colaboradores, já éramos grandes, mas estava ali, estagnado. Assim, tá, como que a gente sai daqui, né? E a primeira coisa foi... Então, os três fizeram e parece que, assim, foi a chave, a primeira chave. Precisamos fazer uma cultura forte. Aí fomos estudar Disney, Google, Facebook, essas coisas meio... Já existia o digital, já Nós estamos existia... falando isso quantos anos atrás? Lá em 2016, 2017. 8 anos atrás. Já tinha bastante internet, né? Já tinha blog, já tinha... Então, a gente conseguia. Não tinha... O Instagram ainda era... Não, era até antes. Mas, o Instagram já existia, mas era inicial, só tinha foto. O que eu achei legal é que vocês tiveram uma percepção de mudança de mercado
que não vou dizer que foi única, mas foi aquilo que mudou a chave, né? Pra colocar vocês onde vocês estão hoje. Porque às vezes as pessoas, a Carla e o Johnny apareceram agora, né? Cresceram nos últimos 2, nada. Você tem toda Não, uma tá. história lá que você tava lá. Você foi experiências fora de São Paulo, não deram certo, voltou, frustração. Sim. Aí você vai lá pro departamento pessoal, né? Aquele trabalho manual ali Sim. certinho. Aí você vai passando por fases, né? Exato. E aí a gente entendeu que precisava implementar cultura e isso é mérito de nós três. E aí depois, como que a cultura, ela vira cultura, né? Porque você coloca missão, visão, valores no papel e como que você faz? Aí você precisa ter processo. O teu pai sempre enxergou isso? Porque assim, vamos lá. Hoje os negócios acontecem assim, os mais velhos entram em confronto com os mais novos, né? Os mais novos querem fazer aquela mudança de cultura, mudança do negócio. Eu vejo muito isso no Fire, o pessoal falando ali, né, Sim. da dificuldade. Muitos ali, se pegar o Valmir do Rio de Janeiro, ele criou o Valmir e a Tati, criaram o escritório Outro, deles porque não precisou, não conseguiu. não conseguiu, né? Certo. Eu vejo outros com o mesmo problema. Vocês enfrentaram esse problema com seu pai ou não? Ou seu pai já tem uma mentalidade... Meu pai, ele sempre aceitou a modernidade, a evolução. Então, você dava uma ideia, ele Topava. Ele topava. Não era a área dele de fazer acontecer, mas ele topava. Não criava obstáculo, né? Não, ele sempre deixou a gente criar. E eu acho que, claro, o mérito é porque a gente sempre trabalhou lá, a gente conquistou esse espaço, foi conquistando. O Johnny é a mesma coisa. O Johnny sempre trabalhou lá, sempre aí cuidava do financeiro, cuidou do administrativo, foi para vendas. Então, a gente foi criando e ele teve essa confiança. Mas eu falo que o mérito é sempre do sucessor. Não, desculpa. O mérito é sempre do antecessor, do fundador, de deixar a pessoa... Com a visão, assim, eu não posso fazer, mas alguém pode fazer por mim, né? Claro, faz Sim. e me apresenta. Sim. Faz e me apresenta o que deu Sim, certo, o que não sim. deu. Então, ele foi deixando e a gente foi criando e foi... Então, aí depois, na cultura... A cultura, ela precisa ter processos para implementação, para você viver aquilo. Então, primeiro é o líder. O líder é o grande potencializador da cultura, né? Porque o líder precisa viver, precisa saber de cor, precisa realmente ser da essência, né? Então, o líder é o espelho da cultura. Depois, você precisa de processo para metrificar se as pessoas estão na cultura. Metrificar e premiar. É onde a gente começou a entrar com vocês no PAGC. O PAGC a gente começou a copiar a cultura de vocês, copiar, né, como colocar cultura, Sim. como ter processos, né? Porque tudo que você faz é como regras de trânsito. Se não tiver o radar, as pessoas não vão cumprir. Não vão cumprir. Então, você precisa de implementação da regra, ainda que seja uma regra legal, implementa a regra, acompanha a regra, metrifica a regra e premia a regra. Então, isso são processos de gestão de pessoas. Mas onde você foi buscar isso, Carla? Porque você fala que você é do marketing, né? Passa pela contabilidade, mas você tem... Onde você... Normalmente essa visão é uma visão de quem está mais na área da administração, etc. Quando você percebeu isso no dia a dia, lá, no desenvolvimento do Serac? No dia a dia, pegando insights de pessoas, né? Insights de outros empresários. Livros ajudam muito, porque, por exemplo, você lê um livro Disney, você pega quais são as estratégias. A estratégia... eu estava lendo um esses dias, né? Ainda que eu já tenha lido outros. Tem o feedback mensal. Quais são os pontos do feedback? Tem 4 pontos. Toda vez tem 4 pontos. Reuniões de acompanhamento e tal. Então, você vai implementando. E uma coisa que a gente sempre fez implementou, deu certo, continua, não deu certo, vai para outro. Então, eu não consigo te falar um lugar que eu peguei. Eu fiz um treinamento intensivo nos Estados Unidos. É o conjunto de várias coisas que deu a Fórmula Carla, né? Um conjunto. Na verdade, a Fórmula Serac, como um todo, evolui constantemente. Então, fizemos, deu certo, continua. Não deu certo, vamos fazer outra coisa. Então, a gente não é acomodado, né?
comodismo que muitos contadores têm. Ah, sempre foi assim. Ah, a gente, da nossa geração, do nosso nicho. Ah, não, a gente tem tantas travas, enfim. Isso a gente nunca teve. Então, esse inconformismo, essa insatisfação positiva, que a insatisfação positiva é você estar grato pelo que você tem, mas você sempre quer mais. Então, essa insatisfação positiva sempre fez parte do nosso DNA. Talvez por a gente ser jovem ou não, mas acho que tem jovens também acomodados. Então, para sempre pensando. Então, pega uma dica daqui, pega uma dica dali. O RH em si, eu comecei sozinha, depois eu trouxe uma pessoa do administrativo que aí vem a parte fofa do RH. Gostava de organizar as festas, os aniversários, nananana. Parte boa, né? A parte, depois ela saiu e veio o Rony. O Rony já tinha também uma base muito forte de RH. Ele entrou no Serac como analista, porque ele estava precisando de uma oportunidade veio para São Paulo, enfim. Depois você chama ele para contar a história dele. Eu vou convidar ele. Que, nossa, tem história para contar aí. É. E o Rony também trouxe, então ele dava ideias. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Não, o Rony são autoridades hoje, pra mim, são as maiores autoridades nessa coisa de gestão de pessoas. Porque não adianta ser aquele cara muito expert e que não consegue se comunicar, né? Vocês estudam, vocês são feras, mas vocês são comunicativos e simples, né? Onde entrega aquilo que a gente precisa de mais importante. Isso. Tanto para alunos e mentorados, quanto para a própria empresa. Sim. Então, beleza. Vamos... E aí, qual que é o lance? Eu fiz com o Rony a mesma coisa que meu pai fez comigo, que é aceitar as ideias, vamos botar em prática, não deu certo, deu, se não deu certo, não deu. E aí o Rony veio pra ir me substituindo no RH. Porque todo mundo acha que é um mar de rosas, né? Que é tudo muito tranquilo, né? Essa coisa de gestão de pessoas. Não, é um caos. É um caos ou não? Porque as pessoas imaginam aquele mundo, gestão de pessoas tem um ambiente ideal, perfeito, aqui tá tudo certo. Não é assim, né? Não. Por muito tempo eu fui psicóloga dos colaboradores, de vir, porque você tem que acolher, só que você acolhe dando diretrizes para que a pessoa enxergue o que ela pode fazer para melhorar, enfim, tanto a parte pessoal quanto a profissional. Então, e aí depois você precisa que ela volte para o lugar e faça para o que ela foi contratada. Então, é uma coisa... E aí, voltando no que eu te falei, eu sempre falei que eu não gostei de rotina. Sim. Nada menos rotina do que o RH de uma empresa. Que cada dia é um B.O. E aí, eu me achei. Então, Você se encontrou aí? Eu me encontrei na não rotina da gestão de pessoas, que tem muito problema. Nos conflitos, né? Nos conflitos. É um gestor de conflitos muito Sabe o que eu aprendi forte. Ao longo ao longo da minha vida profissional? É assim, da minha vida aí pessoal, né? Antigamente eu era muito exigente com as pessoas, né? Então eu dava carinho para A, para B, para C, e esperava que A, B e C me devolvesse o carinho, né? Né? Então, carinho para a esposa, para o filho, para um colaborador, para qualquer pessoa. E imaginava que a pessoa ia retornar com a mesma intensidade, né? Sim. E eu vi que isso não acontecia. E quando não acontecia, eu ficava muito frustrado. Aí eu comecei a falar o seguinte, eu vou entregar o carinho, se a pessoa devolver, ótimo. Se não devolver, não vai me frustrar em nada. Isso. Mas aquelas que ficarem mais próximas a mim porque tem reciprocidade vão caminhar junto comigo. Isso. E aí eu pus isso muito claro na minha vida e aí acabou. Essa é uma estratégia muito boa, porque tem empresário que aí dá o carinho, não recebe, se frustra, aí depois fala assim, não, agora, a partir de agora... Porque ninguém é igual a gente, né? Então, assim, tem gente que quer dar mais, recebe menos, tem gente que proporciona mais ou proporciona menos, nem por isso a pessoa não é tão agradecida, né? Sim. Mas você tem que se encontrar nisso, né? E melhorou minha vida drasticamente. Drasticamente não, melhorou minha vida profundamente. Você se blinda, né? Você se blinda. Mas o que também tem aí gente que se frustra e fala assim, não, a partir de agora não vou mais criar vínculo, não sou amiga de ninguém, eu sou chefe. Não vou mais ajudar ninguém, não quero mais nada, né? Faz, não faz. Vou me isolar. E aí você não cria um exército de pessoas que sonham o mesmo sonho que você. Então o vínculo retém muito. Sim. Então, nós, empresários, temos que ter a inteligência emocional suficiente para falar, beleza, tô com você e não abro, mas se você não quiser mais, tá tudo bem, passa 5 segundos e tá tudo certo. Mas a gente, com certeza, você, com todos os seus anos de experiência, e eu também, a gente já se frustrou muito com pessoas. Bastante, né? Quando você tem
a liderança de pessoas, você se frustra. Então, já passou milhares de pessoas pela empresa. Hoje a gente tem 300, então passa muita gente. E sempre tem uma decepçãozinha, mas aí a gente... Faz parte do negócio, Dura né? um minuto e aí a gente esquece. Supera, né? Supera. Não vou falar que no início a gente ficava magoado, triste, né? Pô, por que ele fez isso? Não, mas hoje é tudo normal. Faz parte, né? Por isso que o mentor ajuda, né? O mentor ajuda você a encurtar o caminho, né? Então, eu preciso aprender na marra que eu tinha que não tinha que me frustrar com a não reciprocidade, né? Sim. Mas se eu tivesse um mentor há 10 anos atrás, eu teria encurtado esse caminho, né? Eu não me frustraria muitas vezes, né? Sim. Talvez seria muito menos, né? O mentor é a sua máquina do tempo, né? Ele te coloca para o futuro. Então, ele passa você na frente de muita coisa que você não precisa passar. Quando nós montamos a Contabyte, e aí eu vim da iniciativa privada, eu era CLTista, vou montar meu escritório, e aí, né, eu não conhecia nada e tinha que desbravar um mundo que era novo. E aí você acaba errando, né? Muitas vezes. Eu errava bastante. E aí um dia a Marina me cobrou, pô, mas você fez errado isso de novo. Eu falei, mas eu não tenho manual de fazer a coisa certa. Então, compra para mim um manual, isso há 10 anos, me compra um manual de como fazer as coisas certas. Aí nós vamos fazer tudo certinho, né? E hoje existe o manual de como fazer a coisa certa, né? Se você entrar numa mentoria, numa comunidade de empresários, etc., você vai conversar com muitas pessoas, Sim. né? Você vai conversar com o seu mentor e você vai poder fazer a coisa certa sem errar, né? Sim. O erro vai ser mínimo. Não que você não erre, mas a margem de erro vai ser mínima. E quando a margem é mínima, você economiza dinheiro, economiza tempo, né? E você consegue performar mais, né? E quando você ainda tem mentores de várias áreas, ainda junta tudo, né? Tô precisando de pessoas, aí fala com fulano. Tô precisando de venda, você fala com ciclano. Então... É onde eu falo para as pessoas, aí falando de vocês do FAR Clube, que você e o Johnny comandam, né? Que fez... Primeiro, influenciadores, que você é minha madrinha, tá até a caixinha aqui, ó, que eu guardo ela com um profundo carinho, né? Legal. Que você me indicou e aí a caixinha está guardada aqui para fazer parte. A mentoria de vocês, o trabalho que vocês fazem para os empresários, não é aquele trabalho de, vamos falar de custo do Google, vamos falar de tráfego na internet, vamos falar... Não, vocês ensinam as pessoas a se posicionarem no mercado. E se posicionar, você vai girar em torno de gestão de pessoas, vendas, como gravar na internet, como se colocar no Instagram, Sim. nas redes sociais, né? Não é só um story, né? É o conjunto. É um conjunto. É você inteiro. Então, não adianta você estar nos stories feliz e animado e etc. e você chegar na Contabyte E não ser aquela pessoa. E não ser aquela pessoa. Porque isso reverbera na sua equipe. A sua equipe vai falar pela sua cidade que você não é aquilo. Por mais que eles gostem de você. Fala assim, mas ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo. Tá. Ele é assim mesmo? Não, não é. E isso, o boca a boca, ele é muito poderoso. A indicação é muito poderosa. Então, a gente genuinamente trabalha tudo, né? Claro, não é um mar de rosas todo dia. E claro que a gente posta o que a gente quer que vejam também, porque precisa ser estratégico, não pode ser só um hobby. Mas é um conjunto da sua autenticidade que faz você inspirar as pessoas. Carla, aí é uma coisa que eu sempre admirei nas mulheres, eu vou perguntar para você que é importante para as mulheres mais novas se inspirarem em você e as mais velhas também, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu dava os trabalhos para os alunos e eu gostava de perguntar sempre na primeira aula, eu queria a apresentação dos alunos. Nome, se tem filho, se é casado, onde trabalha, etc. Então, eu não perdia. Eu ganhava o meu semestre na primeira aula, conversando e entendendo cada um. Por quê? Porque eu queria saber que mulher era casada, quantos filhos ela tinha, né? E a rotina dela. Porque acontecia o quê? A mulher na faculdade, ela ia embora para casa, ela tinha que chegar em casa, limpar a casa, fazer a janta, pôr as crianças para dormir, lavar roupa, para outro dia começar e aí, né, eu como professor, falar, eu não posso ser tão exigente com uma pessoa que tem tanta exigência ali, né? Certo. Não vou também amolecer, mas eu tenho que compreender se essa pessoa falhar um dia. E aí, a tua rotina é muito forte. Sim. E eu sei que você tem seus filhos estão sempre junto com você, né?
o seu filho, como é o nome dele? O Lui. O Lui. O Lui ele é um aviãozão, né? No Missão ele tava arrebentando ali, correndo para todo lugar, bagunçando, né? Como que você faz? E ao invés de você fazer na academia, ao invés de você indo na estética, ao invés de você dando palestra, ao invés de você lá dentro do Serac, como que você faz para ter tempo de tudo? É uma construção também, né? Se a gente está falando aqui com empresárias ou com profissionais ainda, claro que é uma construção. Ó, e mais ainda, eu tô te perguntando porque eu vejo que você frequenta vários grupos de mulheres em São Paulo e no Brasil que tem mulheres riquíssimas, ricas, poderosas e de todas. Você acho que você transita em todas as faixas etárias ali. Então o seu depoimento é muito importante para quem está assistindo a gente. Pra quem não sabe, eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Moa de 12 e o Lui de 9. O menino já é marombado, hein? Ele é vendedor Ele já, é marombadinho, né? o bração dele ali. Que no Missão, mas os 2 estavam trabalhando. Eu levei eles pra trabalhar, pra vender os majoquinhas dos nossos mascotes e as camisetas, enfim, dar um valor do trabalho. E eles gostam de ganhar dinheiro, viu? Gostam de ganhar dinheiro. Vão me dar trabalho, mas vai ser pro bom. Como que eu faço, Robinho? Assim, para ser uma dica mais assertiva em relação ao que as mulheres pecam. As mulheres, elas não são práticas. Elas são emocionadas, vamos dizer assim. Então, vai fazendo, vai acontecendo e tal. E para você ser uma pessoa de alta performance, ou seja, você conseguir fazer tudo o que você quer fazer, precisa de um pouco de organização. E o que eu vejo que elas não juntam o famoso, tem que separar a vida profissional de pessoal. Não, a vida é uma só. Você vai em conjunto. Se você é empresária, você ainda é dona do seu tempo. Ou seja, não ligue se você vai fazer uma unha às 10 da manhã numa quinta-feira, porque você vai estar trabalhando no sábado, que eu sei, atendendo um cliente que te chamar. Não é pecado fazer isso, Não né? é pecado. Na verdade, é melhor. É necessário. É necessário. Então, e ao mesmo tempo, elas não organizam. Um exemplo muito claro que eu vejo em grupos de mães de escolas é assim: as escolas, pelo menos eu tenho 2 experiências de escola que meus filhos mudaram de escola recentemente. As 2 mandavam calendário anual das atividades do filho. O dia das mães, aquele dia do amarelo, sei lá, aquelas coisas que mãe precisa pensar. E que os Festa pais... do índio. Os pais, tirando uma exceção ou outra, os pais não veem isso. É as mães. Porque a mãe tem o cuidado, né? Tem o acolhimento. Isso é nossa característica, é da mulher, né? da mulher. Então, elas vão ter que fazer isso. Se elas vão ter que fazer e elas já têm a informação, por que essa informação não está na agenda delas? Eu bato muito na tecla da agenda, porque... Por que eu bato? Porque eu vejo que elas não fazem. E aí dá... Você está falando da organização, A organização. Então. Não, a agenda mesmo. Escrever na agenda. Sei, Dia do amarelo. É uma forma de organizar a agenda da mulher, organizar ela, né? Para Isso. ter tempo de fazer Então, tudo, você né? organiza primeiro essa saúde. Você fala, outra coisa que as mulheres também pecam, exames anuais, etc. Homem também, mas... Eu faço os meus anualmente. Então, exames anuais, ou, eu tenho problema de vista, você precisa ir uma vez por ano, então você vai fazer o seu check-up em fevereiro, o seu de vista em maio, tal, coloca na agenda. Vai colocando para o ano que vem. Passei hoje no oftalmo, precisa do ano que vem? Bota para o ano que vem. Porque você não vai esquecer a sua saúde em primeiro lugar. Depois a sua família em segundo lugar. Então, todas as coisas dos filhos. A organização. Que dia que eu vou fazer as marmitas? Sei lá. Domingo? Bota lá. Porque quanto mais você organizar, mais coisas você vai fazer. E mais realizada você vai ser. Você cozinha? Não cozinho. eu não gosto de cozinhar. Se eu gostasse, eu até botava na minha agenda, mas eu não gosto de cozinhar, não tenho saco para cozinhar. Então, eu tenho vários jeitos de fazer. Eu tenho marmita congelada, eu tenho comida que eu roubo da minha mãe, vou lá e roubo. Mãe, faz um feijão aí pra mim. Ou a Gorete, que trabalha na casa da minha mãe há muitos anos, né, que me criou também. Eu peço e vou lá e pego. E se precisar, eu cozinho. Eu sei cozinhar, mas eu não gosto. Então, eu organizo o meu jeito para marmitinha. Ou também eu tô muito na rua, como na rua. E o que eu preciso de mais substancial, eu vou lá e pego na minha mãe. Quem nunca, né, gente? Mãe é pra isso, mãe é pra ajudar, né? Mãe, vó... E ainda mais que eu, hoje em dia, sou separada do pai das crianças, né?
Então, ainda é uma semana sim, uma não. Quando as crianças estão comigo, eu nem preciso pedir. Já vem a comida da avó, que a avó fala assim, não, tô mandando pras crianças, tá bom? Tá bom. Aí, no dia que tá só eu e o Lucas, a gente passa fome, tadinhos, mas é bom que faz dieta. Mas, assim, o que eu falo... Aí tem gente que gosta de cozinhar. Só que, pô, você é uma mulher de alta performance. Você não precisa fazer feijão todo dia. Não. Você pode fazer feijão no domingo? Congela. Na hora que você for comer, um dia antes você descongela, você bota na panela, faz o temperinho, fica gostosinho e você come do mesmo jeito. Organização de novo. Organização de novo. Quem quer fazer uma dieta, precisa, por exemplo, dieta para emagrecer, precisa de organização. Então, a organização passa por todas as áreas da sua vida. Se você quer um dia especial com o seu marido, sem crianças, você precisa organizar. Precisa organizar a rede de apoio, quem que vai ficar com as suas crianças, e o dia especial com o seu marido. Vai fazer? Faz uma vez por mês, no mínimo. Um dia. Uma viagem. Então, assim, as mulheres, elas acabam ficando sobrecarregadas, porque elas não se organizam. Porque acabam sendo desorganizadas, né? Porque vai fazendo no flow, só que, pô, se você organizar um pouquinho pra frente, você vai fazer mais, com mais qualidade e vai ficar mais realizado. A organização vai virar um hábito, né? Isso. Você vai criando uma metodologia, porque é difícil, para a mulher é difícil, né? Isso. E o que eu acho para essa geração nova é pra gente quebrar as barreiras do que as nossas mães e as nossas avós sempre fizeram. Então, para eu ser uma boa esposa, uma boa mãe, eu preciso fazer isso. Não, você não precisa fazer. Se não te faz feliz... Exemplo, a comida. Se não te faz feliz cozinhar, não cozinha. Sim. Arranja outras maneiras. Sim. Saudáveis, eficazes, com um custo-benefício bom, mas não cozinha. E se precisar cozinhar, faça jeitos. Mas não... meu filho precisa de comida fresca todo dia. Não, seu filho não precisa. Ele precisa porque você acha que ele precisa. E ele, se for sim ou não, ele vai se acostumar. E ainda você está formando o filho o homem do futuro. Sim. Que aí vai pedir para a mulher dele cozinhar todo dia. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras que nos foram impostas. Ainda com acolhimento, eu não acho que isso vai sair da mulher, acho que isso é um pouco, mas a gente vai quebrando tabus e preconceitos e barreiras e hábitos, né? Tradições. Tradições que são ainda que de uma impostas... cultura ainda conservadora, Isso, né? Só que isso acontece, né? Isso acontece muito ainda. Então, a gente vai mudando essa forma de pensar, que aí uma hora chega nas gerações. E eu vejo você muito atuante em reuniões com outras mulheres empresárias, etc, né? Uhum. Fala essa experiência para nós. Assim, eu vejo ali e falo, nossa, a Carla um dia está numa reunião com um grupo de empresários, outro dia com outro grupo, né? Sim. Como que você enxergou essa possibilidade de estar entrando nesses grupos, né? Tá. Eu sei que você faz parte da liga, né? Você tá ali, você é uma das mentoras ali do Jojota, do Caio Carneiro e do Flávio Augusto, né? Sim. E vocês têm uma posição especial ali, porque vocês se destacam bastante, né? Uhum. E aí... Como que foi? Como foi esse posicionamento? Como você enxergou esse posicionamento? Como que vocês conseguiram entrar, né? Que é um mundo assim, eu tava falando, vale pra você a mesma coisa, né? Tanto você e o Johnny, vocês têm uma agenda super requisitada, né? Vocês estão... Eu tava falando pros meninos ontem, né? Então, assim, você imaginou que eles estão estão nos maiores clubes empresários do Brasil, estão em vários eventos importantes e tal, e eles estão vindo para Suzano aqui gravar com a gente no ContaCast, né? Sim, porque você é especial Sim, pra gente. então, você imaginou como eles acham, como eles gostam da gente, né? Sim. Então, mas vocês estão num outro mundo, vocês estão num outro nível de network, de relacionamento. Eu acho que o mundo é o mesmo, tá, Robinho? Eu acho que as pessoas são... Legal você falar isso. O mundo é o mesmo. A gente só tá em fases diferentes. Pessoas que já cresceram mais que a gente, ou começaram antes. Pessoas que conseguiram uma oportunidade, por exemplo, do digital na hora que explodiu, então conseguiu. Mas o mundo é o mesmo. As dores contábeis são as mesmas. O que a gente precisa para os nossos filhos são os mesmos. Então, o mundo dos empresários é o mesmo. Mas não é que é um mundo inacessível, mas é um mundo complicado. Por exemplo,
Tem a que é Shark Tank, que teve no último... A Alexandra. A Alexandra, sua amiga, você tá com Sim. ela lá, né? Uhum. O Johnny recebeu lá o relógio do Caio Carneiro. E Sim. vocês bateram as metas lá Maravilhoso. de vendas Uhum. lá dentro, né? Então vocês estão num mundo ali que... O mundo que a gente vive hoje é fruto Essa conexão do com essa turma. relacionamento. Isso, então. É de você se interessar genuinamente pelas pessoas e servir o tempo todo. Você serve o tempo todo. E isso reverbera não necessariamente na hora, na verdade, praticamente nunca na hora, mas vai crescendo, vai reverberando. O e isso imediatismo volta. queima as etapas e queima todo um processo, Exato. né? Que é uma das grandes dúvidas em relação à geração que está vindo aí, do imediatismo e tal, e a gente precisa trabalhar. Mas falando do networking das mulheres, qual que foi o processo? A Porque gente você entendeu... você não é coadjuvante lá, você é uma das estrelas ali, né? Então é legal. Em grupos de network, a gente entendeu que o contador, principalmente, aí vai uma dica, acho que provavelmente você já deu essa toque aqui no ContaCast, mas contador faz muito negócio em grupos de networking, porque precisa da confiabilidade, quem que indicou quem, e conhecer pessoalmente. É um trabalho de muita confiança. Então, e a gente pode vender para qualquer pessoa. Abrir um CNPJ, a gente pode vender. Sabe o que eu falo hoje? Aprendi com vocês. Eu não vendo contabilidade. Eu vendo confiança. Exato, muito bom. Então, a gente entendeu o jogo do networking. Isso lá em 2019 e 20. 19 e 20, aí o Johnny foi nos primeiros grupos de networking e tal, a gente entendeu e o menino começou a vender. Muito, né? Ele é um ótimo vendedor e não só vendedor, mas ele... Você conhece o Johnny e a gente lida com o Johnny todos os dias, que ele é genuinamente interessado pelas pessoas, ele quer ajudar, ele fica pensando, matutando, aí do nada ele te manda uma mensagem e fala assim, pensei nisso pra você e você nem tava pedindo nada, entendeu? Onde entra a humildade de vocês, que é diferente. Isso. E quando falam em humildade, eu lembro do meu pai. Porque em pesquisa de satisfação de colaboradores, a palavra que mais aparece quando vai avaliar meu pai, que hoje em dia é uma das coisas que eu falo, que precisa avaliar todo mundo, é humildade. Então, genuinamente veio da família, assim, né? Do meu pai, da minha mãe, que trouxe pra gente. Então, ele fez relacionamento e vendia muito. Tava vendendo 4, 5 contratos por dia, era absurdo. E a gente cresceu muito. Nessa época, a gente fez uma reunião e falei assim, Johnny, vai pra fora e eu vou cuidar de dentro. Porque se a gente continuar fazendo todo mundo a mesma coisa, não vai dar certo. Então, a gente fez, né, dividiu as tarefas, falou assim, vai você. Então, Tecnicamente, ele sai da operação. Sai da operação, tal, né? Então, ele foi pro relacionamento. Então, ele foi pro relacionamento e pro marketing. E você pras cuidava da palestras e operação? tal. Você cuidava da operação? Eu ainda sou a alta liderança da operação. Eu ainda cuido de bastante coisa da operação. As decisões estratégicas da operação ainda passam por mim. E aí ele foi. Você não sabia disso, não? Não, eu sabia, mas assim, você falando, eu fico mais entusiasmado. Eu sabia. Mas assim. Não, ele foi pra fora e eu fiquei dentro. Eu fiquei chocado aqui. Você tá meio chocado. Não, porque eu sabia disso, mas você falando é diferente, né? Você não... tá. E aqui por que eu tô chocado aqui? Não é chocado, eu tô assim, entusiasmado de verdade. Porque o ContaCast, a gente começou a fazer, o Kaique tá aqui, o Henrique, o Rida, o Roquilano tá acompanhando a gente, ele sabe das pessoas que têm passado aqui no ContaCast. E aí vai virar uma trilha para quem quiser assistir e virar um empresário de sucesso fantástica. Sim. Né? E a tua participação hoje vai gerar um conteúdo gigantesco, né? Para as pessoas, né? Então você tá falando, eu falei, caramba, meu, olha. E aí, fala para quem não sabe da Carla empresária. Quem são os seus maiores clientes, Carla? Os seus principais clientes ali na... Você é contadora de quem? Eu sou contadora do Thiago Negro, o Grupo Primo, todo nosso cliente. O Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Carla Sarni, de Sorridentes. G4. O G4 Educação é nosso cliente. XP. Aí tem algumas BUs de marcas como XP, Bradesco, iFood,
Tem Óticas Diniz, Ao tamanho da Mundial mulher. Dá uma olhada. Calçados. A gente tem 3.500 clientes pelo Brasil todo, quase 300 colaboradores. E, na verdade, a gente é um hub de soluções administrativas. A gente já não fala mais que a gente é uma contabilidade. Mexi agora na empresária, na Carla. Porque a gente tem um ecossistema inteiro de soluções pro empresário, né? Não só a contabilidade, mas BPO financeiro, BPO de RH, marcas e patentes, recrutamento e seleção, o jurídico próprio, que é muito importante, que a gente atrela tudo isso. Acho que eu cheguei no ponto alto da minha conversa com você, porque eu queria mostrar para as pessoas quem é a Carla, entendeu? Eu sabia quem era a Carla, mas eu estava muito frustrado em conhecer a Carla, saber da história, e não contribuir para chegar mais longe, né? Sim. E eu também sou eu sou mentora de mulheres, né? Eu tenho um treinamento que é a Ascensão da Líder, que eu fiz um vídeo, convido vocês aí no meu Instagram, que eu fiz um vídeo de Mulher Maravilha, né? Pra trazer só que eu trouxe que a mulher não tá sozinha, que ela não precisa estar sozinha. Porque falam que o empreendedorismo é solitário, mas na verdade não é. Você, com outras pessoas, pode potencializar os seus negócios. Então, eu trouxe não só eu como Mulher Maravilha, mas todas as minhas líderes. Hoje, 50% da liderança do Serac é feminina. E aí, elas também de Mulher Maravilha apareceram para mostrar a força delas. E que O vídeo é sensacional. Então, convido vocês a participar. Quem sabe teremos uma segunda turma. Vamos ver. E aí, vem com o empreendedorismo feminino, né? Aí depois, Robinho, quando eu já consegui estruturar, voltando até para a história, quando eu consegui estruturar esse crescimento, né? Porque foi um crescimento muito acelerado, então precisava de alguém extremamente focado. A gente mudou o sistema e não deu certo, a gente fez erros e acertos, como qualquer empreendedor, principalmente na dor do crescimento, que é foda. Aí eu falei, não, agora eu tenho um tempinho para ir para alguns grupos. E um grupo que nenhum dos meus sócios poderia participar era o 100% feminino. E começou a crescer um pouco em São Paulo e tudo mais. Eu me conectei com um grupo que era da Zona Norte, então... E aí foi o que eu comecei nos grupos de empreendedorismo feminino. E aí, quando você faz um relacionamento, aí é a mesma coisa. Aí é o mesmo processo. Relacionamento, genuíno, pelas pessoas, chama todo mundo pelo nome. Esses dias mesmo eu fiz uma reunião com elas e uma das minhas coisas é assim, a Carla responde todo mundo no WhatsApp e chama todo mundo pelo nome. Quem sou eu para não fazer isso? Então, isso é tão básico, é tão pequenas coisas que para mim é normal. E as pessoas acham legal. Então, vem do nosso DNA mesmo. E foi a contabilidade ou é a contabilidade que dá toda essa autoridade para você? Quando você vai quando você vai nesses grupos, as pessoas enxergam a Carla a contadora empresária ou enxergam a Carla influenciadora? Não, enxergo a Carla contadora empresária. Contadora empresária, né? E com os clientes que a gente também conquistou, você transfere a sua autoridade. Então, você fala, eu sou contador, empresário, do Thiago Nigro, do EJ, né? Nossa! Porque acho que foi um fenômeno aí o que acontece com você e com o Johnny, que vocês são contadores, mas a influência de vocês é tão forte no meio digital que o contador fica em segundo nível. Porque... aí hoje em dia... Mas é a contabilidade que conecta vocês inicialmente em todo um processo de relacionamento, né? Sim, é a contabilidade para mostrar que a gente não é um mentor de palco, né? Para mostrar que a gente passou sim. Por isso que eu queria essa participação sua aqui, para você mostrar que você comanda lá, Sim. Passa pela sua mão tudo ali dentro, né? Passa. O Johnny é um vendedor, é um grande influenciador. Seu pai é o maior mentor de vocês, né? Mas é você que tá lá dando toda a regra, né? Tá dando todo o ritmo pro negócio crescer e... Isso. Então a minha influência digital... Minha madrinha é forte, hein? Eu tinha certeza. Minha influência digital começou agora, começou há pouco tempo, assim. Eu tenho uma presença digital, mas a influência digital, ela começou mais recente. Justamente porque eu estava mais voltada para o interno e crescer a operação. Então... E você e o Johnny se respeitam muito, né? Então eu percebo assim, em todos... Eu sou um cara que, assim, sou muito detalhista e eu percebo muito que vocês dividem o mesmo palco, vocês não têm ciúmes um do outro, vocês sabem a hora de cada um, o momento de cada um, e é uma coisa muito bonita, né?
e que dá muito certo, né? O que o Johnny representa eu fiz essa pergunta pra ele, depois você vai ver o que ele vai falar. Eu não sei o que ele respondeu, hein? O que o Johnny representa pra você? O Johnny é meu melhor amigo, desde quando eu nasci. Eu falo pra ele que eu sou a única pessoa que amo ele desde que eu nasci, desde que nasceu. Ele puxava muito seu cabelo ou não? Não, minha mãe conta que ele foi uma criança boazinha, que não teve ciúme, nunca teve ciúme. Então a gente sempre foi muito parceiro. Na infância a gente brincava muito, na adolescência a gente tinha os mesmos amigos, a gente saía. Ele ia nas festas de 15 anos das minhas amigas, ele não me largava. Ele foi na minha formatura de Porto Seguro. Pra você ter uma ideia. Ele foi pra Porto Seguro na dele e na minha ele foi também. E o cara não é ciumento? Não, pior que não. Não, nunca foi ciumento. Nunca foi ciumento. Mas ele é meu melhor amigo. Irmão, né? Ele é meu melhor amigo, minha base, assim. E é um cara fenomenal que eu me inspiro muito também. Então, é muito bom ter ele ao meu lado. E sempre estará. E a sua mãe, eu vejo que a sua mãe também é vendedora, né? Sim, na verdade ela é a primeira vendedora da minha família. Desde adolescente ela vendia roupa e foi numa trajetória profissional de uma grande multinacional, vendedora, grandes marcas ela atendia. Então, antes até do meu pai ser vendedora, minha mãe já era vendedora e ter um relacionamento muito forte na nossa família. Família, a gente fala sempre de família, né? A gente falou nos bastidores, falei com o Johnny ontem, mas assim, uma coisa que me conectou muito com vocês, por isso eu sou mais velho que vocês, foi essa coisa da família. Eu vejo que vocês têm uma conexão muito forte lá. Você, seu esposo, o Johnny, a esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, né? Então tá rolando um evento do Missão, seus filhos estão ali correndo, mexendo, brincando, trabalhando, né? Sim. Tá ali normal, como se fosse uma coisa normal, né? Então todo mundo vive aquilo muito intensamente, né? E na minha família eu vejo isso. Nesse momento a gente fala de mulheres empoderadas, etc. Na minha família, minha mãe sempre foi muito comandante, minha sogra comandando muito, né? Isso é muito legal. Então, mulheres empoderadas na sua família. Mulheres empoderadas. Mas a minha família é muito presente, sim. A gente gosta dessa união, a gente se dá muito bem, que Porque, Carla, é importante. não te cortando, porque as pessoas, se pegar uns 10 anos atrás, as pessoas tinham muito preconceito em quem tinha uma família muito legal, de quem trabalhava com a esposa. Olha, eu lembro quando eu comecei com a Marina, o pessoal, você com a sua esposa não vai dar certo. Esquece, vocês vão brigar. Meu, hoje todo mundo quer trabalhar junto, marido e mulher. Hoje Sim. a vitrine do sucesso, né? Sim. Eu acho que como tudo tem o seu desafio, quando você não é empresa familiar tem um desafio, e quando é empresa familiar tem os seus desafios. Mas aí sim precisa saber separar um pouco. Mas o grande lance em qualquer sociedade, vamos dizer assim, é cada um ter a sua função, a sua responsabilidade e todo mundo confiar. A confiança, quando você tem uma empresa familiar, de uma família unida, ela é muito forte. Então, eu confio que você vai fazer um bom trabalho, eu confio nela. Quem errar, a gente se ajuda junto. Então, a gente tem isso bem forte. E trazer os cônjuges e trazer os filhos para esse ambiente para que eles também prosperem do mesmo jeito, para que tenham a mesma visão, todo mundo. Porque quando você chega num ambiente de trabalho que é legal, que é próspero, mas você chega na sua família, a sua família detona, independente se é cônjuge, ou se é mãe, ou se é pai, uma pessoa mais velha, você precisa ser forte para quebrar esse laço. Então, quanto mais unida a gente for, mais forte a gente vai ser junto para o sucesso. E mais paz nós temos, né? E mais paz nós temos. Carla, ó, nós estamos chegando na reta final aqui. Foi uma big aula. Foi assim, na nossa trilha do ContaCast, quem assistir tudo e chegar no teu vai chegar com voar, né? O seu foi a cerejinha do bolo. Legal. Tô até de vermelho, então. Eu sou a cerejinha. Você veio apropriada. Fica aberto aí para você fazer as suas... Eu não gosto de falar isso, considerações finais, mas é o final do nosso ContaCast. Quem me conhece sabe que eu acredito nas pessoas e quando você cuida genuinamente das pessoas, você forma um exército, um time sonhando o mesmo sonho que você, e aí fica muito mais leve, mais gostoso, mais divertido e muito mais próspero. Então, se você cuidar do seu time, cuidar da sua família e cuidar dos seus clientes, então tudo gira em cuidar de pessoas. Quando você cuida das pessoas, você prospera muito mais e isso volta para você
inúmeras formas. É isso que a gente está colhendo hoje, mas estamos plantando muito mais para colher mais no futuro. Foi uma honra te receber aqui. Obrigada. Aqui eu diria que é um podcast de gratidão, de reconhecimento por tudo que você fez para nós aqui, para mim, Robinho, Contabyte, etc. Né? E eu queria fazer esse podcast para as pessoas enxergarem quem era a Carla de uma forma mais, vou dizer assim, mais profunda, né? Diferente, né? Sim. Então eu estou muito feliz aqui de tudo isso ter acontecido. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Robinho. Nossa, Obrigada. foi demais mesmo. Conte Pessoal, comigo. esse foi o ContaCast com Carla Martins, sensacional, vocês não podem perder. Passa para frente, compartilha, indica para as pessoas, foi uma aula. Valeu, obrigado por Beijo. tudo. Ó, e Deus sempre protegendo nossas vidas, das nossas famílias. Tchau, Amém. tchau. Tchau. Amém. Tchau, tchau.